Olá, bem-vindos a esta análise mais aprofundada. Hoje, a gente vai dar uma olhada em fontes recentes, notícias, sabe, Cointelegraph Brasil, Livecoins, análise de especialistas, tudo para tentar entender o momento atual do Bitcoin e das criptomoedas. E olha, o material que a gente juntou pinta um quadro bem fascinante. É verdade. Tem de tudo um pouco aqui. A visão de um ex-economista-chefe do FMI sobre o papel do Bitcoin, sabe, na economia global. Sim. O desempenho recente do mercado, que deu o que falar. Novas stablecoins aparecendo. E até governos, né, entrando na onda do blockchain e da mineração. Tem bastante coisa acontecendo. Pois é. Então, a nossa missão aqui é tentar destilar o principal. Tipo, como é que o Bitcoin está realmente mexendo com o sistema financeiro tradicional? Boa pergunta. O que está por trás dessas altas recentes? E o que essas novas adoções, essas iniciativas, o que elas sinalizam para a gente sobre o futuro? Ok, vamos desempacotar isso. Vamos lá. Olha, um ponto que salta aos olhos logo de cara vem de Ken Rogoff, que foi do FMI. No livro novo dele, ele argumenta uma coisa forte, viu? O que ele diz? Que Bitcoin e criptoativos estão tomando o lugar do dólar no que ele chama de economia subterrânea global. Nossa. E não é pouca coisa, ele estima isso em 20% do PIB mundial, tipo uns 20 trilhões de dólares. 20 trilhões, é muito dinheiro. Demais. E ele afirma que isso já está impactando até as taxas de juros nos Estados Unidos. E ainda rebate críticos como Krugman, sabe? Dizendo que cripto tem valor sim, inclusive para países tentarem driblar sanções americanas. Olha, o que eu acho fascinante aqui é essa validação, né? Do uso de criptoativos, mesmo que seja em setores não regulados, como um fator macroeconômico real. Exato. Essa suposta demanda menor pelo dólar na economia paralela que o Rogoff descreve, ela se soma, né, a tensões geopolíticas, a ascensão da China, e tudo isso vai enfraquecendo o que ele chama lá de privilégio exorbitante do dólar. Isso levanta uma questão importante sobre a real influência desses ativos digitais, sabe? Além da economia formal. E por falar em mercados, a gente viu o Bitcoin bater recordes históricos recentemente, né? Sim, foi impressionante. E isso coincidiu com a queda do índice do dólar, o DXY. Principalmente depois que a Moody's rebaixou a nota de crédito dos Estados Unidos, lembra? Lembro, claro. Foi um baque. Pois é. E uma análise de um tal de Vitor Alpha, que a gente viu nas fontes, destaca que o Bitcoin é o ativo com a maior correlação negativa com o DXY desde 2020. Interessante esse dado. Para cada 1% de alta no DXY, o Bitcoin tende a cair 1,59%. E o contrário também vale. No momento que a fonte foi escrita, o BTC estava ali perto dos 109.800 dólares, com o mercado num clima de ganância. Essa correlação inversa, ela acaba alimentando a narrativa do Bitcoin como um possível refúgio, né? Um hedge, como dizem, contra a desvalorização do dólar ou instabilidades no sistema financeiro tradicional. Exato. O cenário que as fontes descrevem, com déficits fiscais americanos subindo, preocupações com a dívida, e ainda tem aquela projeção ligada às propostas do Trump, né? Que adicionariam mais 3,8 trilhões à dívida, segundo o CBO. Muita coisa. E um certo desarranjo nos títulos do Tesouro americano. Tudo isso parece favorecer ativos que são vistos como descentralizados, né? Como o Bitcoin. Vimos também aquelas entradas líquidas bem significativas nos ETFs de Bitcoin recentemente. Sim, verdade. Mas claro, é sempre bom lembrar, correlação passada não é garantia de futuro, né? A volatilidade continua sendo a marca desse mercado. Com certeza. E olhando para frente, tem uma análise da Livecoins que sugere alvos bem otimistas para o Bitcoin. Coisa de 135 mil a 150 mil dólares, baseados em gráficos, projeções de Fibonacci. Otimista mesmo. Bastante. Mas, ao mesmo tempo, e aqui a coisa fica interessante, indicadores on-chain, tipo MVRV e SOPR. Que medem o lucro médio dos investidores, né? Isso. Eles sugerem que quem comprou Bitcoin mais recentemente está com lucros bem altos e, historicamente, isso pode ser um sinal de que um topo de mercado está se aproximando, sabe? Exato. É a pensão do momento. De um lado, você tem essas projeções técnicas otimistas, a expectativa de corte de juros nos Estados Unidos, que poderia, né, jogar mais capital em ativos de risco como o Bitcoin. E do outro lado, tem esses sinais de alerta, vindo dos dados da própria blockchain,
sugerindo que o mercado talvez esteja um pouco superaquecido no curto prazo. É o cabo de guerra de sempre, né? Fundamentos de longo prazo contra sentimento do mercado agora. Exatamente. Enquanto isso, a adoção continua em outras frentes. O Grupo Brasa, por exemplo, lançou uma stablecoin, a USDB, lá na rede XRP Ledger. Que é conhecida por ser rápida e barata, né? Isso, e ela é lastreada em dólar, auditada, focando em transações seguras. Eles até preveem que stablecoins vão dominar o câmbio global em 5 anos. Uma aposta alta. Bem ousado. E tem mais coisa, né? Tem. Lá no Paquistão, o governo separou uma capacidade enorme de energia, 2.000 megawatts, que estava sobrando para minerar Bitcoin e também para fomentar a inteligência artificial. Querem atrair investimento estrangeiro com isso. Interessante essa estratégia. Usar energia excedente para isso. E aqui no Brasil, em Santa Catarina, o estado entrou numa aliança global chamada DETA. É para estudar tecnologias emergentes, tipo blockchain, com foco também em IA, segurança. Olha só. Então, se a gente conectar esses pontos todos, o que a gente tem é um cenário bem complexo, né? Com certeza. Por um lado, esse otimismo técnico, fatores macro que podem ajudar, como os cortes de juros, e essa adoção crescendo por instituições, até por governos, buscando legitimidade, né? Com stablecoins auditadas, projetos de mineração, alianças de estudo. Sim. Mas, por outro lado, tem os alertas on-chain e a volatilidade que é inerente ao mercado, pedindo cautela. Iniciativas como essa do Grupo Brasa, do Paquistão, de Santa Catarina, mostram essa busca por integração no sistema. Só que o desafio continua sendo esse: equilibrar a inovação com a gestão de risco e a regulação que ainda está se desenvolvendo. Então, para resumir a ópera, Bitcoin e cripto parecem estar ganhando espaço, sim, seja lá na economia subterrânea, desafiando o dólar, como diz o Rogoff, seja performando bem no meio dessas incertezas econômicas globais, ou sendo incorporados em novas soluções financeiras, projetos de governo. Exato. Mas, ao mesmo tempo, não dá para ignorar essa euforia que às vezes toma conta do mercado e os riscos que vêm junto. Perfeito. E isso nos deixa com uma reflexão final, talvez. Se as criptomoedas estão ganhando relevância tanto na economia informal, como o Rogoff aponta, quanto em aplicações legítimas, projetos estatais, fica a pergunta, né? Como é que os reguladores vão conseguir navegar entre o potencial de uso para atividades ilícitas e o potencial que é inegável de inovação e diversificação econômica? É uma pergunta difícil. Especialmente agora, no momento em que os próprios sistemas financeiros tradicionais enfrentam, seus próprios desafios significativos. Fica aí a questão para a gente pensar.